Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao Maya Linux. No vídeo de hoje, então, a gente vai estar fazendo a formatação das partições que a gente criou no vídeo passado, ok? Mas para isso eu vou startar aqui nossa VM e já vamos ver se aquele scriptzinho que a gente fez para executar o módulo da placa de rede chamada TUM, na qual eu preciso, no meu PC, claro, tá executando sempre. Dessa vez ele vai executar sozinho, tá? Vamos ver se vai funcionar. Então eu vou dar um play aqui e vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Não funcionou. Ué, por que que não funcionou? Vamos ver o porquê que não funcionou. É, sudo nano ponto bash rc. Era para ter funcionado, mas enfim. Estranho, bem estranho isso aqui. Eu, por que que não funcionou? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar sudo source, na verdade só source aqui, ponto, barra, bash, rc. Não tá querendo ler. Sources. Coisa esquisita isso aqui. Que não tá querendo ler. Ponto. Bash RC. Aí. Beleza. A princípio, ele deu. Quando ele deu, ele recarregou o arquivo e ele tem que ter executado, então, o módulo. A princípio, funcionou. Ele não deu aquele erro. Novamente. Apesar dele ele tá lá no profile, então ele tinha que executar assim que eu iniciasse o meu usuário, né? E não, ele não executou. E ver depois o que aconteceu. Vou abrir aqui a G, ó. Vou abrir uma janela. Janela da máquina virtual. Dentro da máquina virtual eu criei também um comando para ele. Eu inseri o comando para ele atualizar a data e hora automaticamente. Vamos ver se ele vai fazer isso, beleza? Hoje é dia 8, sexta-feira, 11h46 da noite. Vamos ver aqui. Demora um pouco porque ele está restaurando toda aquela sessão. Restaurou aqui para nós. Vamos ver se ele vai executar.
Aqui tá com uma hora diferente. Tá com uma hora a mais. Sexta-feira, 8. E aqui já se passa da meia-noite. Estranho. Vou dar um F5 para atualizar aqui a janelinha. Não, não atualizou. Significa que não funcionou. Não tem problema. Vou dar o comando agora aqui. E agora sim. Beleza. Comando atualizado. Vou vir no gerenciador. Meus scripts. A pasta do segundo capítulo que a gente tá. A recém. E eu vou então. Já vou criar um novo script. Só deixa eu abrir aqui o navegador. E o site. Para ver onde que a gente parou. Tá. Agora é para criar e formatar as partições. Na verdade, eu já criei e agora eu vou formatar as partições. Beleza. Para isso, então, vou vir aqui dentro. Vou criar um novo arquivo. Criar um novo arquivo. Agora eu vou fazer de forma convencional, com o mouse, tá? Com a ajuda do mouse. Copiar e colar. Eu vou chamar. Vai ser o terceiro script. Eu vou chamar de formatting partition. Partition.sh. Beleza. A gente também vai importar esse scriptzinho para lá também. E aqui ele está como texto, tá? Porém, para ele identificar que ele é um arquivo que vai ser executado, interpretado pelo Bash, ele precisa ser reconhecido como tal. E para isso, eu vou abrir ele, vou copiar essa partezinha daqui, ó. Na verdade, vou copiar esses três comandos aqui. Vou abrir aqui o arquivo de texto e vou colar. Colar especial. Não tá deixando eu colar. Saber o porquê que não tá deixando eu colar aqui. Vamos lá. Copiar. Partição. Tá, resumo da ópera. Para copiar e colar, o arquivo tem que estar aberto do mousepad, para ele poder identificar o arquivo e colar aqui no outro arquivo novo. Ok? Beleza. Ahn, eu decidi colocar o caminho /dev de novo, porque pode ser que eu venha precisar desse caminho publicamente, tá? E pode ser que esse script aqui que eu vim dele tenha parado de visualizar, de fazer a gente visualizar essa variável quando a gente executar um novo script. Beleza? Então, para reforçar a ideia de que esse caminho ele tem que aparecer em todos os scripts, tá? É que eu estou colocando aqui novamente a variável. Beleza. Então a gente tem o caminho, a gente tem as cores aqui.
Vamos ver o que é preciso aqui. Esse comando, a gente precisa digitar esse comando com o tipo ext4 e pegar a partição raiz. No nosso caso, no outro vídeo, no vídeo passado, a gente formatou. Na verdade, a gente criou a partição e disse que aqui a partição 2 ia ser responsável pelo diretório raiz do nosso sistema, beleza? O barra. Então, aqui onde está o xxx, a gente precisa colocar STA2. Só que como na minha máquina virtual ele está lendo VDA, então eu vou colocar VDA2, beleza? Mas para automatizar todo esse processo de formatação, eu já vou criar o scriptzinho aqui me dando as possibilidades de adicionar um novo nome para essa partição aqui, beleza? E é isso que eu vou fazer aqui. Bom, eu vou querer listar, eu vou querer ter eu vou querer ver se eu já tenho as partições criadas, beleza? Antes de formatar. Para isso, então, a gente vai dar um comando lsblk, tá? Já virou clássico esse comando. Então a gente vai fazer o comando lb lsblk mostrar, tá? Discos e partições. E aí aqui a gente só digita lsblk, beleza? Vou salvar. Quando eu salvei, ele então identificou que ele já é um arquivo executável que vai ser interpretado pelo interpretador ou bash. Só que para isso ele precisa receber a permissão de execução. Botão direito do mouse, propriedades, permissões, permitir que este arquivo execute um programa. Beleza. Feito isso, deixa eu ver se ele vai abrir aqui com... Não. Vou abrir um terminal aqui e eu vou executar ele como um root, já que os comandos que vão vir vão ser de root. Não tem escapatória. Ponto barra e vou escolher o terceiro arquivo. Ah, claro, eu tenho que ir lá pro diretório onde está. Senão eu não ia executar mesmo. Beleza, demo meus scripts. Preparando pro build. Beleza. E formatando partição. Certo. Agora sim. Vou estar executando ele. Ponto barra. E escolhendo o script que eu vou executar. Beleza? E é isso que a gente vai ter de primeiro momento. Bom, consegui saber quantas partições eu tenho. Os discos que vão estar aqui presentes. Como eu não tenho nada montado aqui, logo esses espaços de armazenamento aqui estão vazios, sem ocupação. Eles não estão montados em nenhum lugar, beleza? O primeiro, a gente viu no primeiro vídeo, quer dizer, no vídeo anterior, que é para inicializar o grub.
tá? Ele precisa desse espaço porque eu estou utilizando o tipo de arquivo GPT, tá? Ao invés de MBR, que seria um padrão. O segundo vai ficar a minha raiz, ou barra, e o terceiro vai ser a minha swap. Beleza. Bom, sabendo disso então, vamos pro código. Cadê aqui? Aqui. Opa. Aqui. Vamos continuar aqui então. Ahn, da mesma forma como a gente fez no outro, que a gente perguntou para o usuário que disco a gente gostaria de ter, nesse a gente vai perguntar que partição que eu gostaria de escolher, beleza? Bom, então vou digitar aqui um echo, "-e". O "e" nos permite, como eu expliquei, fazer o "-n". Eu vou aplicar uma cor que está vindo através desse arquivo. Vou aplicar um cyan azulzinho. Cyan. Só deixa eu ver que cor eu apliquei lá no outro script. Eu não me lembro. Tá, cyan. É isso aí. Beleza. Aí, cyan. Aqui eu já vou fechar então o valor dessa cor. Vou colocar um end e um barra n para pular uma linha para baixo. E aqui no meio eu vou colocar o seguinte: escolha a partição para formatar. E aqui eu vou colocar um exemplo. Exemplo de partição, dois pontos. Só um exemplo, tá? SDA2. Esse SDA2 aí, ele tá no livro, tá? No Linux from Scratch. Lá no, quando a gente for começar a formatação e chegar lá no final, vocês vão ver que ele instala a raiz na partição SDA2, tá? E o Grub, ele vai instalar no disco SDA, beleza? No disco principal, SDA. Beleza. Feito isso, eu vou juntar aqui tudo. Beleza. A próxima linha. Aqui, deixa eu ver o que eu já vou falar se eu digitar errado, o que vai acontecer aqui, tá? Já vou dizer aqui, ó. "-e", abro aspas duplas. Eu vou literalmente imitar isso aqui. Copiei, colei. Ctrl
C, Ctrl V. E aqui do lado eu vou colocar se partição não existir, por favor, crie as partições com o script que a gente criou no vídeo anterior, que era creating traço ou hífen, vocês escolhem o nome, eu costumo chamar de traço, partition, beleza? Ou partition. E faltou o end aqui, para ele não deixar a cor sim para todo o terminal. Sei que finalizei a cor e vou dar um espaço, uma linha nova. Beleza. Agora eu preciso definir qual é a partição que eu quero primeiramente pegar. Beleza? Para isso eu preciso ler a partição. Então, read -p. Aqui digite ele já vai saber que é para mim digitar a partição. Eu estou falando na partição ali. Beleza? Vou dar um espacinho. E aqui do lado aqui eu vou colocar então uma variável chamada partição. Direto assim. Da mesma forma que a gente fez com outro script. Deixa eu ir aqui. Vou abrir esse outro aqui. Ó, que a gente criou um caminho novo, tá? Eu vou estar dizendo, eu vou criar um caminho, só que dessa vez para partição. Eu posso até copiar e colar aqui embaixo. Só que aqui o caminho, para evitar que o caminho esteja ainda em execução no terminal, normalmente a gente coloca um exit 1 embaixo, tá? Dessas questões de comando ou de função e de if, tá? De condições lógicas ali. Porém, aqui eu vou mudar é a variável para não ter conflito, só para evitar. Não que vai ter conflito, mas é bom sempre evitar. Então, o caminho da partição. Aqui eu vou colocar português mesmo. Caminho da partição, para a gente entender melhor. O caminho da partição vai ser o caminho do dispositivo mais a junção da partição. Beleza? Ao invés de disco, a gente vai colocar aqui a variável partição, que é o que a gente precisa aqui no momento. Beleza. Bom, eu vou tá comentando aqui, então. Pega caminho da partição. Um exemplo aqui que eu vou dar, então, /dev /sda2 /dev
VDA2, que é o meu caso, nesse caso aqui é o meu caso, beleza? E etc. Mas para isso a gente precisa fazer um teste, porque eu preciso saber se existe a partição, beleza? Como é que eu posso fazer o filtro disso, beleza? Eu vou abrir aqui o terminal, deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui o terminal e a gente tem o comando lsblk. Eu preciso saber certinho se eu possuo essa partição. Um jeito de descobrir isso seria da seguinte forma: lsblk pipe grep e a partição. A partição que eu vi, então, VDA2. Ele vai me trazer, então, a partição filtrada do comando lbslk. Se eu tivesse outra partição, swap. Quero saber se existe a swap, porque eu defini isso no vídeo anterior. Por isso que eu sei que aqui é swap, beleza? Se eu sei que aqui é uma informação X, então a minha lógica futura é bem previsível, basicamente. Beleza? Então logo isso facilita a minha decisão condicional aqui no meu código. Eu tenho o comando lsblk que lista para mim as partições e os discos. E eu estou querendo saber se tem VDA3. Existe? Beleza. Dessa forma ele reconhece que existe. Se eu colocasse qualquer outra coisa aqui, ele não ia retornar nada. Beleza? O retorno de encontrar alguma coisa e não encontrar nada, existe um retorno universal aqui no shell aqui, beleza? A gente, por exemplo, a partição VDA3 existe. Se eu quisesse retornar por código, por parâmetro, a gente poderia estar vendo a seguinte variável, tá? Com $, e um ponto de interrogação. O 0 significa que, isso no shell script, o 0 significa que ele encontrou a resposta, tá? E o status de saída do que ele encontrou é 0. Porém, esse 0 significa sim, encontrei uma informação, encontrei um arquivo, encontrei uma pasta, beleza? O comando conseguiu buscar. Agora, se eu digitar VDA15, que não existe, ele vai me retornar um erro, e esse erro tem o status de 1, beleza? Então, 1 é para 1 não é para retornar nada, ele está dizendo que não encontrou nada, e o 0 ele me diz que ele encontrou alguma coisa, beleza? Se eu quisesse fazer uma lógica assim, eu poderia fazer. Só para estar explicando para vocês. Beleza. Então, eu vou usar algo parecido com isso aqui. Tá? A gente já viu que funciona. Beleza. Vou copiar e vou colar aqui embaixo aqui. Pronto. O que isso aqui vai ser? Ele vai filtrar partição existente. Beleza? Mas eu vou ter que armazenar ele em uma variável para mim poder saber se ela existe ou se não existe.
ok? Porque eu posso ter N partições e N discos também. Bom, sabendo disso, então, eu vou criar uma variável aqui para armazenar esse comando. Vou armazenar de cmd partição, só. Ok? Beleza. Agora aqui, o bash ele me permite inserir funções, comandos, comandos do Linux. Porém, se eu for armazenar o comando em uma variável, o bash possui uma nomenclatura bem legal. Basta eu apenas acrescentar crases em volta do comando para que ele execute e grave essa informação dentro da variável na qual eu defini. Beleza? Depois do grep, a gente precisa de uma partição. E a gente já viu que a gente tem uma variável que vai trazer essa partição. Então eu vou copiar ela e colar aqui do lado do grep. Beleza? Já está funcionando. Ok. Bom, eu vou testar. Vou testar esse scriptzinho aqui por enquanto. Então vou salvei. E eu vou executar ele agora com bash, tá? Só para mudar um pouco. Escolha a partição para formatar. Exemplo de partição SDA2. Se partição não existir, por favor, crie as partições com o script 2 creating partition. Assim fica muito claro. Se a pessoa errar a informação com todas essas informações aqui aparecendo na tela para ela, tem algum problema aí, beleza? É impossível. Ok. E eu vou dizer então que eu vou querer o VDA2. Opa, vamos lá, VDA2, digitei. Vamos ver se ele vai filtrar e encontrar. Não deu nenhum retorno. Beleza. Mas e o status de resposta que a gente aprendeu agora há pouco? Retornou zero. O zero significa que ele encontrou a informação que eu estou buscando. Se ele retornasse 1, ele retornaria um erro, basicamente, onde ele estaria me dizendo que ele não encontrou nada. Beleza? Bom, está funcionando. Vamos para o próximo. As condições agora, tá? Vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte, se partição no comentário, eu consigo, tá, colocar acentuação normal aqui, tá? Só no código que não. Então, se partição existir, me traga caminho para a partição. Beleza? Eu vou precisar desse caminho e a partição somente se a partição existir. Como é que eu vou saber se ela existe ou não existe? Beleza? Da seguinte forma. Eu vou abrir aqui um código em if. Eu já vou colocar o fechamento do bloco do if. É o if e else, por exemplo. Tá? Que é o FI. Isso aqui seria como se fosse um fechamento de chaves, tá? Em qualquer programação normal aí. Que a gente mais ou menos faz essa sintaxe aqui. Tá? Esse FI aqui é como se fosse essa última chavezinha, tá? Na qual fecha o bloco de código.
Só que aqui no Shell Script a gente utiliza o FI, beleza? Bom, no nosso interpretador de comando, a gente, para definir certinho um comando, uma condição, na nova versão do Bash, a partir do Bash 5, tá? Eles implementaram isso aqui, ó. Um colchetes duplo para abrir, colchetes duplo para fechar, tá? Mas ainda funciona com colchetes simples, tá? Só que aqui eu vou estar usando o colchetes duplos porque, como é que eu posso dizer para vocês, ele meio que tem uma compatibilidade maior com esse tipo aqui de formatação aqui, tá? De código. Eu não sei explicar o porquê disso, mas eu já testei já com algumas lógicas meio que avançadas, tá? E essa forma aqui, ele me traz um resultado, digamos que preciso, conforme o que eu quero, beleza? Para saber se alguma coisa existe em algum diretório, em alguma partição, em algum arquivo, tipo assim, se o arquivo existe, se não existe, se a pasta existe, se a nossa partição existe ou não existe, a gente tem um parâmetro "-n", tá? Ele verifica se o objeto está vazio ou não. Nesse caso, se o objeto existe. Uh, mas, se ele não existir, ele vai fazer uma outra coisa. Beleza? Então aqui eu vou dizer o seguinte. Se existe... Se existe o quê? Esse caminho aqui que a gente quer testar. Então, se ele encontrou a partição, beleza? Aqui eu tenho que colocar um dólar. Se ele encontrou a partição, ponto e vírgula, então dou um enter. Aqui eu vou dar uns 2 espaços. 1, 2. O que vai acontecer? Deixa eu ver aqui se eu consigo limitar aqui o tab do mousepad. Recuo automático, o tamanho do tab. Vou dizer que eu vou querer 2. Beleza. Isso aí. O que vai acontecer aqui então? Se o caminho existir, ele vai dar um hash para mim. Ele vai mostrar o caminho da partição. Beleza? Eu já vou colocar um "-n" para pular para baixo. Ele encontrou a partição e também eu quero que ele me mostre o caminho da partição. É importante saber se retornou o caminho da partição também. Tá? Isso aqui são só testes que a gente pode estar fazendo. Beleza? Se ele retornou, então eu vou perguntar para o usuário. Com o comando echo -z, abro chaves, quer dizer, abro aspas duplas, /n para pular uma linha, outra linha, para não ficar grudado nessa partição, tá? No caminho que vai mostrar para nós.
digite o tipo de partição. Nesse caso aqui, eu estou só querendo que ele mostre um texto. Então, a partição não é uma variável, não é um comando que eu estou criando, tá? É só um texto que ele vai printar na tela. Nesse caso, não tem problema nenhum em colocar tio, C cedilha, acento, acentuação. Então, partição que você escolheu para digite o tipo de partição que você escolheu para. Aqui eu vou colocar uma cor. Vamos ver aqui. Eu acho que eu vou colocar uma. Eu vou colocar uma cor. Que aqui vai me trazer o caminho. Beleza? Da partição. Eu vou colocar entre chaves. Se chama também caminho protegido da variável. É uma garantia que vai mostrar o valor da variável, de fato. Só para diferenciar da pergunta aqui normal, eu vou colocar uma cor aqui, tá? Vou colocar o sino entre chaves também. E vou fechar aqui entre chaves e aqui dentro eu coloco o end de final, né? Da onde eu tirei esses valores end e sino, né? Eles se encontram aqui dentro desse arquivo de cores que eu defini e eu estou carregando aqui esse arquivo. Tudo que eu carrego aqui, então eu tenho acesso nesse script total. Beleza. Agora aqui eu vou dar um /n para pular uma linha, para não grudar na próxima. Eu vou digitar o seguinte agora. Eu vou dar uma dica pro usuário, no caso para mim mesmo, das possibilidades que eu tenho, tá? Para evitar erros. Então eu já digo, olha, só tem essas possibilidades aqui, né? Se tu digitar qualquer outra, não vai dar erro. É isso que eu vou fazer. Então, abro aspas duplas e vou dizer: você pode escolher vários, deixa eu ver, vários tipos, como vários tipos, como, tá? E aqui, ó, só para lembrar vocês, se eu digitar cf disc e vier em tipo, a gente vai ter vários tipos aqui, tá? De arquivos também, tá? Ou então, para ter uma melhor visão, porque aqui não mostra nada para nós, a gente pode fazer o seguinte: mk fs e tab duas vezes. Tá? No nosso sistema atual instalado, existem esses tipos de, de formatos para a gente formatar o nosso HD, a nossa partição. Tá? Nesse caso, então, eu vou escolher o VFAT e o ext4, tá? Para as formatações na qual eu quero fazer, beleza? Mas a gente tem várias outras, como formatação para Windows, por exemplo, NTFS, ok? Ou para pendrive, que é o caso do
mkfs.fat. Também tem FAT32 também, ok? É isso aí. Bom, mostrei para vocês aqui. Depois desse como, então, eu vou colocar novamente uma corzinha só para destacar do que se trata. E entre colchetes aqui eu vou botar as opções. A gente vai ter XT4, NTFS, pode ter também, FAT 32. Tá, isso aqui são exemplos. VFAT, swap, também para formatar em swap, beleza? Aqui eu vou fechar então a cor, dólar, abro chaves, fecho chaves, dentro aqui eu coloco end. E eu vou pular uma linha quando o código chegar ao fim, beleza? Ok. Sabendo disso então, agora a gente só falta receber a variável que vai conter o tipo. Que a gente vai querer formatar a partição. Porque a partição a gente já encontrou aqui, tá? Se ela existe, então vai me retornar tudo isso aqui. Eu vou pegar a partição pela variável e o caminho. E eu vou formatar ela com o tipo no qual eu vou receber agora. Beleza? Então eu vou ler o read "-p", o tipo no qual eu vou receber. Eu vou armazenar esse tipo numa variável do nome tipo. Ok? Beleza. Escrevi lá o tipo, porém, eu preciso verificar, porque aqui é uma coisa muito séria. Se eu não souber, se eu não validar, eu posso formatar meu HD. Por exemplo, se eu estiver numa máquina real. Então, a gente precisa, aqui, entre outras partes do LFS e do BLFS, por exemplo, mas normalmente do LFS, tá? Que é quando a gente constrói a base, que a gente tem todo o sistema ali. Até o momento de reiniciar por um HD externo, por exemplo, ou um pendrive externo, e conseguir fazer funcionar e está totalmente fora de perigo da nossa máquina real, até esse momento, então a gente precisa colocar umas condições aqui reais e válidas para não ferrar com o nosso PC. No meu caso aqui, eu estou fazendo uma máquina virtual, tá? Mas eu também tenho que ter esse cuidado. Para isso, eu vou colocar aqui uma verificação. É, vou verificar se o tipo está vazio. Ou seja, se não existe nada nesse tipo. Se eu digitei um tipo inválido. Beleza? Se o tipo está vazio, eu não posso formatar nada com tipo vazio. Certo? Então vamos lá. Deixa eu empurrar para baixo aqui. If. Abro colchetes duplamente. Fecho colchetes duplamente aqui também. Para verificar se ele está vazio, a gente utiliza o "-z" para isso, tá? Para saber se ele está vazio. Se uma pasta está vazia, tá? Se lá naquela pasta não tem um arquivo tal. O "-n" ele é para saber se a partição existe. Agora o "z" é para saber se o conteúdo está vazio. Se a variável que eu estou armazenando está vazia. Está nula. Se tiver vazio, então se o tipo tiver vazio, vou colocar entre aspas
duplas para nomenclatura entender que é meio que uma string que está aqui dentro. Dois pontos, quer dizer, ponto e vírgula. Então, o que eu quero que faça? Tá, eu dei um tab, dois tabs. Lembrando que aqui eu estou convertendo os tabs em dois espaços, tá? É como se fosse um, dois, tá? Cada tab. Beleza. É uma forma de tentar deixar o mais formatado aqui possível o código e limpo. Então, se ele está vazio, eu quero que o usuário saiba que a informação do tipo está errada. Então, echo -e. Vou passar a informação aqui. Tipo inválido. Opa, inválido. Tipo inválido. Deixa eu ver se eu boto mais alguma coisa aqui. Exemplo. Eu ainda vou afirmar para o cara os exemplos dos tipos. Os tipos que é possível ter aqui. E aí eu posso pegar aqui e repetir. Tá, esse conceito aqui. Beleza? Copiei. Ctrl C, Ctrl V. E colei aqui embaixo. Beleza. Aqui, pessoal, sempre quando a gente for fazer uma condição para saber se alguma coisa existe, se a gente não bota nada de saída, nenhum status de saída aqui embaixo, o shell script interpreta que o código não acabou ainda, tá? Embora a interpretação tenha acabado, o código no terminal ele continua rolando e muitas vezes ele atropela uma informação e substitui a informação por outra. Para evitar esse tipo de coisa, a gente tem dois tipos de saída fundamentais aqui no shell script. Tá? A gente tem o exit 0 e o exit 1. O status exit 0 significa que o programa acabou. Tá? O exit 0 a gente usa quando a gente não quer mais nada de código mesmo. Tá? Ponto final. Agora, para informar que o, o, o terminal escreveu uma informação ali, digamos, tá? O bash interpretou. Porém, eu ainda tenho mais código para vir depois dele. Para informar pro nosso bash que o código que apareceu ali é o último código, tá? Desse bloco de condição, então a gente coloca o exit 1. Beleza? Fazendo isso, ele vai terminar esse código, só que ele não vai fechar o programa, tá? Ele vai continuar com o programa, diferente do exit 0. Tá? Se tiver um exit 0 aqui, ele vai ler e vai fechar o programa. Literalmente vai fechar o terminal, tá? E não é isso que a gente quer. A gente só quer que ele feche essa linha de comando que a gente colocou aqui, tá? E pule para a próxima. Beleza? Bom, deixa eu ver. Lembrando, tá? Tudo isso aqui está ocorrendo dentro desse if, tá? Pois aqui está definindo que eu encontrei a partição filtrando ela, tá? Se eu encontrei, então ele vai executando aqui a linha de código, tá? E esse if aqui faz parte desse outro if, tá? Só que esse if aqui está dentro desse if aqui, beleza? Ok. Agora a gente precisa verificar outra coisa também, tá? Que é o seguinte.
Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Agora, se. Deixa eu ver. Próximo código aqui, ele vai verificar. Verificar se o tipo não está vazio. Ou seja, aqui a gente verificou se ele não trouxe nada, ou se ele trouxe. Na verdade, se ele não trouxe nada, tá? Se eu simplesmente apertei um Enter, ele vai cair nessa informação. Se eu coloquei uma informação agora e o tipo não está vazio, o que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar que tipo é esse tipo, se faz parte de um desses tipos ou se não faz parte de nenhum tipo. Beleza? É isso que a gente tem que verificar agora aqui. Para isso eu vou estar usando o condicional se não, se não se, então se não se. O se não se, ele é escrito assim, ó, else if, ok? If, dá um espacinho aqui para baixo para vocês conseguirem enxergar. Vamos lá. O if, é a mesmo parâmetrozinho aqui de como fazer, né? Essa estrutura vocês podem ter um padrão ou podem fazer de um outro padrão, tá? Aqui eu tô fazendo de uma forma bem simples para ser didático. Essa forma de fazer não é a forma mais profissional de se fazer, porém ela funciona. E como eu disse, funcionando para mim já tá de bom tamanho. Isso aqui para mim é automatização. Lembrando que eu tô fazendo isso aqui para mim é automatização no futuro. Beleza? Então, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui. Ah, tá. Para verificar se não tá vazio, se existe a informação lá, né, a gente coloca o menos "n". Entre aspas duplas, eu quero saber se o tipo não tá vazio, né? Se tem alguma coisa no tipo. Se eu inserir alguma informação, o que vai acontecer então depois disso? É barra barra, barra barra. Eu vou informar ao usuário ou para mim mesmo como teste e vou dizer, ó, tem coisa aí, tá? E vou colocar um barra "n". Beleza? Esse if, ele faz parte desse. Quer dizer, esse fi aqui significa que ele está fechando um bloco da condição. Nesse caso, ele está fechando a condição if daqui de cima. E aqui eu abri uma nova. Beleza? Uma nova condição. Condição aqui, uma segunda condição. Para fechar essa condição, é o mesmo fechamento da primeira condição. Nesse caso, a gente dá um barra barra e eu vou colocar fi, beleza? Eu vou testar agora para ver como é que ficou até aqui esse código. Antes eu vou dar uns espaços para cá para baixo para ficar mais visível para mim, beleza? Salvei e vou executar no terminal para ver como é que está ficando. Então vou dar um bash, espaço, vou chamar o script. Ele vai mostrar para mim então as partições, vai me perguntar que partição que eu vou querer. Eu vou dizer que eu vou querer a partição VDA2.
Ele me trouxe o filtro da partição, ele achou a partição, ele filtrou a partição e armazenou numa variável. Tá? Essa é a partição do caminho, o caminho da partição. Beleza? Porém, agora eu preciso saber o tipo. Tipo que eu desejo formatar, tá? A partição. Então, se o tipo não existe, eu vou colocar aqui um enter, tá? Ele me retorna tipo inválido. Exemplo. Ok, exatamente isso que eu quero. Eu poderia colocar num loop isso aqui, mas não vem o caso agora, né? Tá, eu tô fazendo de forma bem direta assim para não me confundir também, ok? Porque é bem fácil de se confundir e colocar informações erradas ali, aí depois já era. Beleza, eu vou definir de novo, VDA2. Agora, se eu colocar um tipo que existe, nesse caso eu não defini ainda que esse tipo existe, eu vou dizer, eu só vou retornar que o tipo não está vazio. Se o tipo não está vazio, porque eu inseri uma informação aqui dentro da variável, então ele me retornou, tem coisa aí. Beleza? Mas que tipo de coisa? É isso que a gente precisa saber agora. Eu vou comentar aqui. Abaixo do comentário, então, vou começar um outro tipo de verificação. Beleza, pessoal? Vou começar um outro tipo de verificação. Abaixo desse é o if. Veja bem, três condições, tá? A gente está embutindo agora aqui. A primeira condição, pai. A segunda condição, filho. E agora eu vou colocar uma terceira condição, if, dentro da segunda condição, filho, tá? Que é se existe um tipo, se eu digitei um tipo, botei um texto ali, eu tenho que saber que tipo de texto é esse. Beleza? E a forma de saber isso é mesmo esquema com os conchetes duplos. Eu vou pegar então, entre aspas duplas, o tipo. O tipo que eu digitei, ele é um tipo de string. Para comparar se uma string é igual a outra, a gente faz da seguinte forma: a gente coloca um igual, espaço, e digita um, um texto aqui, para saber se esse texto é igual ao tipo. Beleza? Nesse caso eu vou colocar xt4. Beleza? Se existir, se esse tipo existir, eu quero formatar com esse tipo a minha partição. Então, ponto e vírgula. Então eu quero formatar com esse mesmo tipo que eu estou verificando. Beleza? Como é que a gente vai formatar? Com o seguinte comando. Com esse comando aqui. Beleza? Se vocês quiserem copiar e colar, fiquem à vontade. Beleza? Na verdade a gente pode copiar e colar aqui. Vou copiar e colar. Tá, eu vou colar aqui. Onde o "-v" ele mostra o que está acontecendo. O "-t" define o tipo. O tipo a gente acabou de reconhecer aqui que é o tipo ext4. Só que ao invés do ext4 aqui, a gente coloca o tipo. A gente coloca o tipo. E nesse caminho aqui, a gente simplesmente já tem o caminho já que a gente definiu
o caminho da partição. Esse, então, a gente vem aqui e copia esse caminho da partição e cola. E eu vou colar aqui em cima aqui, ó. Ou seja, agora eu vou literalmente formatar a partição. Digamos que eu tenha escolhido a partição SDA2. Eu vou escolher então o formato dela, ext4. E eu vou formatar essa partição, beleza? Uh, bom, aqui deixa eu ver. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer aqui? Quando eu fizer isso, não vai ter nenhuma informação para o usuário do que está acontecendo aqui, tá? Ele vai começar a fazer um monte de código, tá? Mas o usuário não vai entender o que está acontecendo com aqueles códigos aparecendo na tela. Para evitar essa confusão, eu posso colocar aqui um print para o usuário, né? Eu vou colocar aqui com um echo. Então, echo menos e, echo menos e, uh, entre aspas duplas, barra n. Aqui eu posso colocar como deu sucesso aqui, eu poderia colocar a cor verde. Beleza, eu não me lembro da cor verde lá. Como é que a cor verde tá? Em colors. Eu vou definir esse green light. Tá, vou copiar esse green light aqui só para ver como é que vai ficar então aqui na prática. Então, dólar entre chaves, colei aqui a variável greenlight. Já vou fechar também para encerrar a cor, a marcação da cor. E dentro dessa marcação da cor, eu vou estar colocando, informando para o usuário, olha, isso aqui que vai acontecer. Ó. MKFS. Na verdade, eu posso colocar exatamente o que está aqui. Esse comando aqui, ele vai mostrar para o usuário. E esse aqui, ele vai fazer, de fato, a formatação. Beleza? Bom, acho que é isso aí. Aqui eu vou tá dando um barra N para não grudar o final ao comando fornecido por nós, né? Bom, agora aqui é só uma questão de copia e cola, basicamente, tá? Posso fazer exatamente a mesma coisa para os próximos. Nesse caso aqui, não vai ser mais if, vai ser if, se não se. O tipo aqui, ao invés de ser ext4, eu posso colocar ext2. Inclusive, eu me esqueci de informar aqui, né? ext2. Também eu posso fazer isso aí. ext2 aqui também.
Ah, aqui, como faz parte do XT, creio que seja a mesma coisa, a formatação. MKFS, o V e o tipo. Beleza. O próximo aqui, a gente pode definir aqui como FAT32, tá? Se for igual a FAT32. Aqui tem uma jogadinha interessante, tá? Porque aqui vai ser diferente. No FAT32 a gente coloca MKFS menos V. Ao invés de ser o T aqui, é o F32, tá? De FAT32, para poder formatar nesse tipo. Esse tipo de o FAT32 ele é uma formatação universal para HD externo e para pendrive, tá? Para dispositivos externos, basicamente. Beleza? Uh, aqui a gente vai ter uma pequena variação que a gente precisa informar que ele vai ser do tipo FAT. Então, mkfs.fat, tá? Lembrando vocês que essa informação que eu estou dizendo aqui, a gente já viu ela aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ela aqui. Voltando para cima. Felizmente não consegui. Mas não tem problema. mkfs. Tab duas vezes. Ó, ela tá aqui no comando. Tá definido por um pacote lá de MS-DOS lá. De DOS Tools, digamos assim. Que ele traz esses comandos para nós, tá? A gente vai ver tudo isso no LFS. Como esses comandos aparecem aqui para nós, tá? Como eles são instalados. Enfim, a gente vai ver tudo no LFS. Conforme a gente vai seguindo, beleza? Então, definido ali. Beleza. Vou voltar aqui pro script. Sabendo disso aqui, então, eu posso... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu vou repetir esse comando aqui embaixo. Que é comando usado para formatação do FAT32. Beleza? Aqui eu vou copiar e colar novamente. Vamos fazer um outro tipo de busca. Nesse caso aqui eu vou colocar o VFAT. O VFAT ele é parecido com o FAT32, porém ele é voltado para a arquitetura do Linux. Tá? Ele foi criado pensando no Linux, nos sistemas Linux aí de disco e de partição. Para formatar o tipo VFAT, a gente viu que também existe uma variação VFAT. Existe o VFAT. Aqui eu vou colocar o menos "-v", só que esse menos "-f" aqui, 32, não existe com o VFAT. Beleza? Só o menos "-v" aqui de visualização, que é a mesma coisa que verbose. Tá? Ele vai nos mostrar no terminal o que está acontecendo. Beleza?
Deixa eu ver se eu consigo... Ah, tá. Claro. Aqui no FAT32, eu tava vendo aqui, como a gente não tem um tipo, o tipo já está sendo definido aqui, com "-f", 32, que é um tipo fixo. Então a gente não precisa declarar o tipo aqui, tá? Só o caminho da partição. A mesma coisa ocorre aqui embaixo. A gente não precisa do tipo, porque a gente já tem o tipo aqui decretado pela função do FAT. A mesma coisa ocorre aqui no VFAT. A gente não precisa do tipo, porque a gente já tem o VFAT, esse comando já está definido aqui, tá? É como se o tipo estivesse sendo instanciado através desse comando. Então a gente não precisa declarar o tipo aqui. Então aqui eu também vou tirar o tipo, esse tipo aqui também, e vou dizer, ó, comando é vfat. E é assim que a gente lê e formata esse tipo de partição. Beleza? O último tipo que eu vou hum, querer saber é a swap. A swap, ela é um tanto quanto diferente, tá? Do que as outras. Vocês vão ver um pouco mais pra frente. Então, deixa eu ver aqui, eu vou copiar o bloco aqui novamente. Finalmente. Se o tipo for igual a swap, deixa eu ver aqui. O MK aqui não é mais MKFS, é MK swap, tá? Eu vou tirar esse ponto .fat. Esse "-v" não precisa, tá? Nesse caso aqui da swap. Só preciso do caminho da partição dela. Aqui embaixo é a mesma coisa. MK swap e o caminho da partição. O caminho da partição eu posso colocar ele sem as chaves porque ele é um caminho inteiro. Sem união com outra variável, digamos, tá? Ele é um caminho inteiro. E eu posso fazer ele dessa forma aqui. Aqui em cima eu também posso tirar a chave se eu quiser. Da mesma forma aqui no FAT32. Aqui em cima também. Então, se eu quiser eu posso tirar em todos eles. Na verdade, tá? É, só que se eu fizer isso eu vou precisar declarar as aspas aqui, tá? Pro Bash aqui conseguir interpretar legal esses caras aqui. Beleza. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. E aqui embaixo, então, a mesma coisíssima. Tá? Aqui eu não preciso desse "-v". Beleza. Isso aí. Quase tudo pronto. Eu preciso fechar esse meu terceiro bloco de código de condição. A gente já viu como a gente faz isso. FI. Então, eu tenho primeiro, segundo e o terceiro.
tá? Se ligando no fechamento de cada bloco, tá? O terceiro, o segundo e o primeiro, ok? Tem que prestar bastante atenção nisso. Bom, partindo aqui para a condição aqui de cima, a primeira, eu estou verificando se a partição existir, me traga o caminho, tá? Se ela existiu, então eu faço todo esse código para poder formatar a partição que eu encontrei e que eu quero formatar. Depois disso, eu preciso dizer, olha, eu formatei e eu não quero formatar por tabela mais nenhuma partição e eu não quero sobrescrever o comando que eu fiz anteriormente. Porque a interpretação do processador nosso, ele interpreta giros por segundo. E esses giros por segundo é muito rápido. E no processador, lá no núcleo, lá quando ele está girando, processando, ele processa muito rápido, tá? É mais de 60 frames por segundo. Quando ele faz uma volta, ele faz uma volta muito rápido e ele acaba atropelando um comando pelo outro. Para evitar isso, a gente já viu que a gente precisa de um comando que já existe. Nesse caso, a gente precisa parar e dizer para o interpretador para ele parar a execução, mas para ele parar e não fechar o programa, tá? Para ele parar e continuar com o programa se tiver mais alguma coisa, mais alguns códigos para seguir à frente, beleza? Assim a gente consegue não fechar o programa e continuar ele sem problema nenhum, evitando erros. Então eu copiei ali o exit 1, eu vou colar embaixo aqui do segundo if e se a partição existir, eu faço isso. Agora, se ela não existir, se a partição não existir de fato, eu vou ter um problema sério, porque eu vou ter um erro e o usuário não vai saber que tipo de erro está acontecendo aqui. Ok? Nesse caso, eu não vou saber o que está acontecendo aqui. Para eu saber o que está acontecendo aqui, então eu preciso de uma condição, se não tiver o tipo da formatação lá, ou a formatação, a partição em si, na verdade, o que vai acontecer? Else, eu vou informar o usuário desse erro. O erro, eu disse para vocês que eu ia definir ele como uma cor vermelha, tá? Se acontecer algum erro. É isso que eu vou fazer. Então, entre chaves, aqui dentro eu vou colocar red, e eu vou dizer partição não existente. Ou partição não existe, tá? Aqui eu vou fechar então a tabulação das cores, ou da cor, vou dizer que aqui tem na cor, e eu vou pular uma linha para baixo. Eu também vou dizer algumas outras coisas. Na verdade aqui eu vou dizer o seguinte, só que dessa vez eu vou informar com uma cor de cyan, que é aquela cor azulzinha bem fraca. Eu vou dizer o seguinte, se partição não existir, agora é aquela hora de ser amigo com o usuário, no caso aqui. Por favor, é, por favor, crie as partições com o script 2 traço creating creating traço, creating
traço partition. Beleza? Dá um ponto aqui. E era isso, tá? Aí aqui ele vai fechar o meu bloco de código principal, de condição principal. Beleza? E agora, lendo. Aqui a gente tem, então, eu posso fechar. Ficar só com um negocinho aqui aberto. Na verdade eu vou fechar tudo aqui. Se a gente vier no Firefox, então, tudo que eu fiz ali no script foi descobrir o tipo de partição. E se eu criei uma partição, então eu tenho que formatar a partição. A mesma coisa funciona com a swap, beleza? Para saber se está funcionando ou não, só executando o nosso script 3, beleza? Lembrando vocês que lsblk eu não possuo nada formatado ainda, ok? O VDA1 é um espacinho para inicialização do grub. O 2 é a minha raiz e o 3 é a minha swap. Agora eu vou formatar eles. Espero que dê tudo certo. Bash e o script 3. Vamos lá. Dei um Enter. Escolha a partição para formatar. Exemplo, partição S2. Eu vou apertar um Enter. E ele me mostrou então que eu não defini nada, tá? Isso causou um erro. E ele disse, olha, a partição não existe. A cor em vermelho que a gente definiu. Se a partição não existir, por favor, crie as partições com o script 2. Só que claro que a partição existe, pois eu criei. Ela só não está formatada. Mas aqui já me retornou um erro plausível. Tem alguma coisa errada. Beleza, isso que eu queria. E agora vamos lá. De fato, eu vou criar primeiro o VDA1. Encontrou. Qual é o tipo que eu vou querer desse cara aqui? Eu vou querer o tipo VFAT. VFAT. Beleza, escolhi o tipo VFAT. Ele fez esse comando. Me retornou aqui para mim. Tá? E ele formatou então a partição VDA1. Beleza. Agora eu vou executar novamente. E eu vou para VDA2. VDA2. Que tipo eu vou querer? Ela é a minha partição raiz. Eu vou querer ext4. ext4. Vai começar a formatação. Beleza. Formatou para o tipo ext4. Inclusive é o maior bloco. Por isso que ele demora um pouquinho. Mas ele criou os blocos certinhos, os tamanhos dos setores e etc e tal, para gravação e leitura. Executando esse comando. Agora eu vou pro 3. O 3 é a swap. Eu vou executar novamente o script. VDA3. VDA3. Beleza. Vou dar um Enter. E agora eu preciso definir que tipo de partição. Eu já disse que é uma swap, então eu vou escolher a swap. Swap. E aí ele formatou para o tipo swap. lsblk. Ele não me disse
Nada ainda, porque eu não defini de fato aqui o que aconteceu. Mas deixa eu ver aqui, prosseguir no livro aqui. Bom, agora aqui eu vou ir para o próximo. Seria o setar. Seria o setar a variável no sistema. Tá? Isso aqui é um outro script que a gente vai fazer sobre coisas que a gente vai estar setando, inclusive o diretório de onde a gente vai estar instalando o LFS. Tá? Eu vou deixar para o próximo vídeo. Esse aqui já ficou gigante. Beleza? Aqui ainda nesse aqui, tá? A gente pode estar fazendo aqui um find mnt para ver se eu busco algum sistema de montagem. Não tenho nada montado ainda. Beleza. SPLK. Se eu quiser saber das partições, eu posso digitar fdisk-l. Tá? E aqui, ó, ele vai então identificar as partições e os tipos de partições que a gente criou aqui, beleza? Tá? File System, Linux Swap. Beleza. Só quero ver. Aqui eu vou ir para a próxima aqui só para ver. Beleza. Nos próximos vídeos então a gente vai começar a configuração das variáveis globais, montar onde a gente vai definir onde a gente vai montar o LFS. Nesse caso a gente está seguindo o livro, então vai ser nesse caminho aqui, tá? Depois a gente vai montar as partições aqui dentro desse caminho, beleza? Então até o próximo vídeo. Falou para vocês. Eu vou deixar exatamente aqui. Na verdade, eu vou deixar aqui onde a gente terminou para ir para o próximo, beleza? Nessa máquina virtual aqui é bem facilzinho para nós aqui que estamos utilizando o VirtManager, porque eu venho aqui na seta e salvo, simplesmente salvo tudo que está aqui e ele fica salvo. Eu também tenho a opção deixa eu ver se aparece aqui, de fazer um snapshot, se eu quiser. Ou seja, se der um erro no meio do vídeo, do programa, e esse erro não me permitir mais seguir em frente, eu posso recuperar com uma cópia dessa imagem. Beleza? É bem interessante. Bom, é isso aí. Agora ele vai salvar, ele vai sair da VM aqui. Depois que ele salva, beleza? Ó, já saiu. Fim de execução. Beleza. Já tá salvo aqui. E até o próximo vídeo. Falou pra vocês aí. Obrigado por quem assistiu. Tchau. Fui.